Aqui, então, vamos nessa dura tarefa de fazer um painel logo depois do almoço, o que nem sempre é muito fácil, e, ao mesmo tempo, fazer esse painel na sequência daquela série de painéis e conversas que tivemos hoje pela manhã, que foram realmente muito estimulantes e deixa a nossa tarefa aqui já bem sedimentada para a gente seguir adiante. Esse painel agora da tarde, quero lembrar mais uma vez que, além da nossa sala lotada, nós temos também o nosso canal no Facebook, o canal da Casa da América Latina, transmitindo ao vivo. Portanto, estamos aqui e também pelo mundo, aí, pelo Facebook. Esse painel de agora tem como título Patrimônio Cultural e Turismo, Desafios e Oportunidades. Eu quero chamar para compor a mesa conosco a Dalila Rodrigues, que vem a ser a diretora do Mosteiro dos Jerônimos e da Torre de Belém. Certamente todos os brasileiros, residentes ou não, já passaram por ali, né? Chamo também a Adriana Rouanet, diretora do Instituto Rouanet, que... Tudo bem, Adriana? Um sobrenome que todos nós, brasileiros, principalmente nós da área cultural, conhecemos bem. O Gonçalo Rebelo de Almeida é CEO do Grupo Vila Galé. Gonçalo está aqui conosco. O Leandro Graz, por um I, não seria meu parente, e o Fábio Sesnick insiste em colocar sempre Leandro Grassi quando ele erra nas planilhas por aqui. Leandro Graz é presidente do IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o nosso IFAM. Obrigado, Leandro. E, completando a mesa, o nosso querido Marcelo Freixo, presidente da Embratur, Empresa Brasileira de Turismo. Marcelo. Então, aportuguesando a nossa mesa, vamos a isto. E eu gostaria, então, de colocar, primeiro, essa perspectiva que nós estamos trabalhando aqui nessa tarde, entre patrimônio cultural e turismo, principalmente olhando não só as conexões, mas como os desafios e as oportunidades que esse tema traz para instituições tão importantes que estão aqui presentes conosco hoje. Vamos começar, então, por aquele lugar onde os brasileiros passam, necessariamente estando em Lisboa, né? A Dalila Rodrigues vai falar conosco, é a diretora do Mosteiro dos Jerônimos e da Torre de Belém. Portanto, são referências mesmo para todos nós. E eu gostaria de começar contigo, Dalila, perguntando sobre esses desafios e as oportunidades que equipamentos tão importantes do turismo português para nós, brasileiros, e a sua relação também, que você enxerga com o turismo brasileiro presente em Portugal e assim por diante. Muito bem. Gostaria, antes de mais, de cumprimentar todos os presentes, de saudar de uma forma muito amistosa e cúmplice a senhora Secretária-Geral da Casa da América Latina, a doutora Manuela Judice, por quem tenho uma enorme admiração e de quem sou amiga e de quem tenho o privilégio de ser amiga há muitos anos. Muito obrigada por este convite. Gostaria também de cumprimentar antecipadamente todos os colegas deste painel respondendo a uma questão tão complexa como a de relacionar dois conceitos, o de património com o turismo, por um lado, tendo como referências um monumento dos monumentos portugueses, que é o Mosteiro dos Jerônimos, que está vinculado ao protocolo do Estado e, portanto, eu amanhã terei a honra suprema de receber e fazer a visita a Sua Excelência, o Presidente do Brasil. Portanto, terei o gosto de lhe apresentar a joia que é, na verdade, o Mosteiro dos Jerônimos, do ponto de vista histórico-artístico, como monumento. E gostava, antes de mais, eu faço parte daquela escola
historiográfica que gosta de clarificar os conceitos. E o conceito de património é um conceito abrangente que tem múltiplas ressonâncias semânticas. Nós chamamos património a uma série de realidades e entidades. O processo de patrimonialização generalizou-se no século XX e, sobretudo, a partir dos anos 80, sendo que está intimamente relacionado com o turismo, porque ambos fazem parte do mesmo fenómeno. O turismo gera património e o património atrai o turismo. No sentido em que, quando a procura turística não é bem gerida e a pressão turística se exerce, é o que acontece neste momento, justamente porque o António referiu muito bem, que é impossível não sinalizar os dois monumentos, desde logo porque têm multidões à espera de entrar, longas filas. Neste momento, a nossa capacidade de acolhimento é, de facto, inferior à procura turística. E, nesse sentido, agora no dia 18 de abril, Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, eu tive a oportunidade de gravar um pequeno depoimento para a SIC. Devo dizer que fui muito mais longa e, enfim, fiz abordagens muito mais valorativas do património, mas o que apareceu, editado, foi a parte em que eu disse que os dois monumentos devem ser visitados e é inescapável não os visitar numa vinda a Portugal pelo seu valor histórico e artístico, porque são dois edifícios, dois monumentos absolutamente extraordinários, mas que, ao mesmo tempo, é penoso que os turistas não visitem as ricas coleções museológicas e os monumentos à escala do país. À escala do país. Não é apenas no contexto da cidade de Lisboa. É à escala do país. Portugal é um país pequeno, nem sempre tem uma circulação fácil de transportes, mas é muito fácil visitar. A nossa escala é incomparavelmente mais pequena e, portanto, é possível fazer uma gestão da procura turística que permita uma cobertura à escala nacional. E, portanto, é evidente que quando essa procura turística aumenta e pode funcionar, na verdade, como elemento destabilizador do ecossistema, porque os monumentos fazem parte de um ecossistema, têm uma envolvente, eles próprios têm micro-ecossistemas alojados. Neste momento nós estamos a fazer práticas ecológicas de conservação da pedra, espantamento das gaivotas, e não, obviamente não destruímos os ninhos, nem nada disso, até porque é uma espécie protegida, que não devia ser protegida, penso eu, porque está, de facto, também ajudem-me com o termo, invasiva, exato, enfim, exato. Há até um termo ligado à biodiversidade que é bastante eloquente desse ponto de vista. Portanto, as nossas preocupações com as alterações, a agenda das alterações climáticas, por um lado, a qualidade da visita. Nós gostaríamos que visitar estes dois monumentos fosse, sobretudo, uma experiência de conhecimento e que não houvesse tempos de espera que desgastam, que irritam, que retiram a capacidade de fruir esta qualidade artística e histórica, sobretudo. E, portanto, essa boa gestão, as boas práticas de gestão associadas ao turismo são fundamentais para que nós depois não o diabolizemos como uma praga, uma espécie de epidemia que gentrifica e que globaliza. É muito fácil diabolizar o turismo e é possível diabolizá-lo e afirmar o contrário, ou não o diabolizar e afirmar o contrário. Quer dizer, nós conseguimos de facto ver, agora não há dúvida de que à medida que a desmaterialização do território
que a globalização e a digitalização, ou seja, que esta revolução tecnológica desmaterializa a nossa realidade e nos reporta para uma dimensão digital e global. O património estrutura o território. O património está estritamente associado ele surge, enfim, o conceito remonta à antiguidade clássica, como todos sabemos. Apenas no século XV ele é valorizado, ou o conceito ganha, de facto, uma ressonância, um conteúdo terminológico muito próximo daquele que hoje lhe atribuímos, no sentido em que se reconhece valor artístico, cultural, de memória, e ao mesmo, quer dizer, é o Renascimento que descobre a Antiguidade clássica, e, portanto, há aqui uma dimensão monumental desde muito cedo ligada ao conceito de património. Também sabemos que pelos anos 70, mais precisamente em 1972, o conceito de património se alarga à paisagem cultural, à dimensão, portanto, património cultural, à dimensão da paisagem, à dimensão importa um sentido de mundial. O património no século XIX esteve ligado ao nacionalismo, era o património das nações e, portanto, está muito ligado a movimentos nacionalistas que nós hoje devemos abordar de uma forma muito crítica e com muita distância crítica. Mas, à medida que o efeito Unesco, digamos assim, se tem feito sentir, e o efeito Unesco, do ponto de vista desta procura turística pouco descentralizada, é perverso, devo dizer. Hoje, os rótulos de classificação do património mundial funcionam, antes de mais, como rótulos de atração turística, e isso desequilibra essa procura e, portanto, é evidente que o turismo vê no património uma fonte de riqueza, mas reparem, o turismo nunca existiu sem o património. O património sempre foi o grande atrativo do turismo. Há sempre, evidentemente, um turismo de praia, um turismo de sol, um turismo ligado à paisagem, ou, se quisermos, ao património natural, hoje utilizaríamos essa classificação, mas desde o grande tour, quer dizer, nós estamos a falar desde o Renascimento, praticamente, que a noção de património ligada à dimensão monumental, por um lado, e ao turismo, mas não era, evidentemente, que uma viagem de elite. Hoje, os dados, se nós fizermos uma análise estatística do turismo, nós percebemos que é, na verdade, um fenómeno imparável, porque antes da pandemia, creio que apenas 3% ou 4% da população mundial fazem turismo. E nós vemos como a procura turística é absolutamente... O turismo representa 15% do PIB de muitos países. E, portanto, à medida que a população mundial possa adquirir condições de viagem, todos nós somos turistas. Eu não queria tomar conta desta conversa, pelo contrário, mas gostava só de dizer uma coisa. Todos somos turistas, todos contribuímos, portanto, para a globalização e a gentrificação, que é o lado perverso do turismo. Patrimonializamos muitas vezes para conseguir a atração turística, mas, ao mesmo tempo que patrimonializamos ou musealizamos, retiramos do uso cotidiano, das práticas cotidianas, aquilo que devia fazer parte delas. E transformamos assim os centros históricos e a envolvente dos monumentos, como acontece aqui em Belém, em parques turísticos desinteressantes. Ou seja, aparecem sempre os mesmos negócios associados, a mesma venda como nós carinhosamente dizemos, por conta dos nossos irmãos espanhóis, de recuerdos. E o centro histórico, que é, na verdade, uma realidade hoje também muito complexa, porque a maioria dos centros históricos já nem são centros e já não são históricos, porque foram justamente gentrificados. E, portanto, as boas práticas de gestão
associadas ao património fazem com que, ao turismo, perdão, fazem com que este binómio turismo-património resulte de um perfeito equilíbrio. Eu sou uma grande defensora desse equilíbrio, António. Que ótimo, bastante pertinente, inclusive em relação ao que se propõe essa mesa, né? E como você bem apontou, a todos nós surpreende, nós brasileiros que cá estamos ou passamos uma temporada, como a gente consegue conhecer um país numa distância tão pequena, né? E tão rico, tão variado, como é o caso aqui de Portugal. Para nós sempre é uma enorme surpresa isso. É muito interessante sua colocação também de entrarmos nesse equilíbrio entre patrimônio e turismo, quando, na verdade, o que a gente sempre tem observado em vários lugares é cada vez mais fortalecido essa questão do turismo cultural, né? As cidades, inclusive, que se baseiam nessa relação, mesmo Lisboa, mesmo Barcelona, onde, evidentemente, a atração maior é isso. Mas eu gostaria também de aproveitar essa pequena distância que a gente está falando de Portugal e para ir para uma distância maior, atravessando aqui o nosso oceano, conversando com a Adriana Rouanet, que é diretora do Instituto Rouanet, em Tiradentes. Para nós brasileiros, o sobrenome da Adriana já é muito familiar, mesmo porque nós passamos 4 anos defendendo o sobrenome da Adriana, e é um grande prazer ter você aqui, em homenagem ao seu pai também. Obrigada. Eu peço a gentileza dos colegas ali da técnica colocarem a apresentação, por gentileza, que eu vou acompanhar minha pequena introdução e fala aqui com material visual. E aí, por fim, com um pequeno vídeo, se me permitem, que é uma produção caseira. Aqui a gente está como casa de ferreiro. Eu sou produtora, eu sou do audiovisual e confesso que o videozinho foi feito por mim, sem nenhuma estrutura, só com câmera na mão e ideia na cabeça. Então, no final, acho que vale o depoimento. Futuramente, a gente vai fazer todo um trabalho também de audiovisual que a gente vai captar com qualidade o material e o áudio, mas pelo menos vai dar para vocês um gostinho do que o Instituto Rouanet se propõe. Então, primeiro, agradeço aqui a gentileza da casa, dos portugueses que já nos receberam com tanto carinho, e agradeço a gentileza do meu querido amigo Fábio Sesnick, que a CQS já é parceira do nome Rouanet, desde que a lei existe. E eu fico muito feliz, inclusive, do Instituto ter podido contribuir com um pequeno prefácio do livro que o escritório lança em homenagem a indústrias criativas e ao uso da lei, que, como vocês reconhecem, tem uma família por trás, não é só a lei. Muita gente diz, nossa, mas a Lei Rouanet é uma pessoa? Foi meu pai, Sérgio Paulo Rouanet, que faleceu em julho do ano passado. E eu fico muito emotiva, até muito feliz de estar aqui com vocês, porque eu venho desse meio, né, de produção, de cultura, e o meu querido colega e amigo Flávio Garcia da Rocha, diretor cultural do Instituto, ontem falou uma coisa que mexeu comigo, me divertiu muito, mas também mexeu comigo. Ele me chamou de Obelix, no melhor sentido, disse que eu caí no caldeirão de Obelix e que eu já tenho cultura nos poros. E, de fato, eu tive o privilégio, como filha, de crescer. Se me permitem, eu espero que a tecnologia colabore. Colaborou, exatamente. Eu caí nesse caldeirão nascida, né? Para 2 intelectuais. Eu volto aqui para esse slide, mas estão aqui os meus pais. Sérgio Paulo Rouanet, que, além de diplomata, filósofo, é o autor da lei. Percebam que eu coloquei em aspas, Lei Rouanet, porque oficialmente ela ainda é conhecida como Lei de Incentivo à Cultura. E minha mãe, Bárbara, sumiu por alguma razão a outra parte, que é pedagoga, mas, enfim, é socióloga, pedagoga, educadora, brasilianista, ela é alemã, mas dedicou a vida toda dela à defesa da educação gratuita no Brasil, a defesa de qualidade. E nós juntamos, então, o legado, que é um legado público, né, de 2 intelectuais que dedicaram a vida a políticas públicas. Meu pai, especificamente, começou antes
de fazer a Lei Rouanet como diplomata, criou várias outras entidades, talvez aqui as pessoas de Brasília conheçam a ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, e outras que, na verdade, o diplomata é aquele, como o corpo diz, o corpo invisível, é o diplomata que está por trás, trabalhou muitos anos nas Nações Unidas, criando boas políticas, políticas não só para o Brasil, mas políticas universais, né? Nações Unidas, Unesco, nós estamos aí falando de patrimônio, e está por trás uma boa política que vai além do particular para o universal, porque passa a ser o patrimônio do mundo, do povo. Né? Então, voltando só ao anterior aqui, para quem não sabe, nós lançamos há pouco tempo, durante a pandemia, quando meu pai ainda vivia, como um instituto privado. Isso é importante dizer que nós não somos afiliados ao Ministério da Cultura, embora a gente receba muita demanda. Alguém pode me informar aí como é que eu enquadro o meu projeto na Lei Rouanet? Não é conosco. Isso vocês vão poder falar com os assessores do Ministério da Cultura, que estão fazendo muitíssimo bem a defesa da Lei Rouanet. Então, nós podemos tirar isso da nossa pauta, felizmente, por hora. Mas, por pouco, também não abrimos aqui uma sede em Lisboa, porque, até recentemente, a gente não sabia se o governo Bolsonaro voltaria. A gente ficaria temeroso de abrir uma casa chamada Casa Rouanet, em pleno patrimônio histórico, cidade histórica de Tiradentes, com medo de, né, enfim, acabarem com a casa, jogarem um coquetel molotov lá dentro, que ainda é um temor que eu tenho. Mas, enfim, vamos proteger melhor e vamos tentar criar uma associação mais positiva do nome Rouanet e da Lei Rouanet. Isso é um dos intuitos do Instituto. Então, vou só, se me permitem, ler aqui, que o mais importante aqui, que acreditamos na cultura como força criativa, sustentável e transformadora. E a gente pretende, em nível local de Tiradentes, em nível nacional, promover ações replicáveis na cultura, em que prevaleçam a igualdade, a diversidade e a liberdade. Então, partindo aqui para o próximo. Então, nosso ponto de partida, estávamos aqui falando de patrimônio histórico. Nós estamos em Tiradentes, não inteiramente por acaso. Aliás, hoje é dia de Tiradentes, 21 de abril, e muita gente aqui não sabe por que tem esse dia, né? Porque eu própria tive que pesquisar hoje no Google, que a gente comemora o dia do esquartejamento, enforcamento de Tiradentes, né? Que é... Exatamente, eu tive que olhar e para ter certeza, mas não deixou de ser um herói, e os baianos me permitem, aqui na casa, que, embora eu acredite de coração que o Brasil nasceu na Bahia, eu acho que também teve um pequeno projeto de Brasil em Minas Gerais, especificamente na cidade de Tiradentes, que é onde foram sediadas as primeiras reuniões dos Inconfidentes Mineiros, que, embora com sua problemática colonial, que a gente sabe, colocaram no mapa a necessidade de um Brasil, desculpem, Portugal, mas um Brasil separado de vocês. Hoje a gente está aqui para se reunir, mas na época era um pouco complicado o nosso elo, né? E aqui a gente falou, né, a minha colega aqui, Dalila, falou da dualidade complexa, né, do turismo com patrimônio. Tiradentes tem essa dualidade. Nós somos ricos em patrimônio humano, porque a gente sempre fala em patrimônio, automaticamente se pensa primeiro no histórico e no natural, mas a gente esquece que o maior patrimônio que nós temos é a humanidade, é o lado humano do patrimônio. E também aqui para as mulheres que eu ouvi, porque eu sou de vocês, por que patrimônio e não matrimônio? Porque, afinal, são as mulheres que dão vida, certo? Então, vocês me perdoem, vamos chamar de matrimônio também aqui. Em todo caso, como case study, é interessante a cidade, porque é uma cidade que tem mais de 7 festivais, a gente está traçando esses festivais, fazendo as parcerias, e são festivais importantíssimos, por sinal, todos enquadrados na Lei Rouanet. E, no entanto, chegam, e isso eu vou agora, se me permitem, depois eu volto para essa telinha, mas os desafios que a gente tem, mais de 7 festivais culturais, mas pouca participação da população local. E eu vou para o meu último ponto aqui, a cidade histórica, embora pela gentrificação preservada, o que é muito importante dizer, porque muitas vezes os moradores não tinham verba, nem os governos nos ajudavam necessariamente a financiar, né, os prédios que estão caindo, as casinhas que estão caindo aos pedaços. Então,
o investimento, as pessoas de fora ajudaram nesse sentido, mas hoje a cidade de Tiradentes é muitas vezes usada como um palco. Um palco não só para as ações de turismo, mas também de cinema, e vira, como vocês viram ali, cena também do festival, de um dos mais famosos festivais de cinema do Brasil, em que, de fato, a ação é pública, ela é gratuita. Muitos moradores, até que na de cinema, aparecem, mas não acontecem o que eu e nossos colegas na diretoria falamos de ação cultural, que é um trabalho em que são envolvidos os jovens da população. Então, não só os moradores não participam, aqui nessa foto você vê um monte de turista de fora, você vê que não são moradores da cidade de Tiradentes, tem um padrão de classe média alta, se vê em geral, né? Temos uma pouca oferta de atividades culturais extra-classe, ou seja, na rede pública as crianças terminam às 11 horas da manhã, 11h30, por aí, e depois não tem atividade. Não tem uma coisa que na cidade ofereça, nem durante os festivais, nem durante o ano letivo. Então, nós aqui nos propomos, e os próprios a atividade cultural que já acontece na cidade, que é rica em produtores culturais, em artistas, em artesãos, eles próprios não se consideram artistas, se consideram moradores que têm uma loja de artesanato, que produzem artesanato. Eles não se inserem nem são inseridos nos festivais que vêm da cidade. Então, nós, como instituto, né, com esse legado de nome, que, como vocês sabem, a Lei Rouanet tem um componente social muito importante, de proteger e resguardar, de capacitar, inclusive jovens, pessoas de qualquer faixa etária, de qualquer classe social, de qualquer origem e comunidade. É uma lei que permite que você crie o seu trabalho cultural, e, dessa maneira, é uma das maneiras mais democráticas de você promover a cultura. Você consegue enquadrar o projeto para depois correr atrás e procurar patrocínio. Esse é outro grande desafio, certo? Então, o que nós nos propusemos a fazer? Vamos tentar, como instituto, como eu disse, é novo, a gente está, diga-se de passagem, fazendo nossa captação, então, se tiver pessoas interessadas em trabalhar conosco, estamos sempre aí para escutar, mas, de fato, estamos agora montando nosso plano anual, nossas atividades anuais. Estamos com esse desafio de como que nós vamos captar, porque isso é uma outra questão. Será que o Instituto Rouanet pode usar a Lei Rouanet? Certo? É uma coisa que os advogados dizem que sim, mas, moralmente, é uma questão. Se a gente vai usar para atividades inteiramente públicas, que vão ser para a população local, para capacitação de jovens, etc., a gente está começando a perceber que, se não usar a lei, você não consegue captar para a cultura, não consegue viabilizar a ação cultural, a não ser que você persiga caminhos ESG, como em outros lugares, né, em outros países já estão acontecendo. Então, eu só vou concluir minha fala dando esse exemplo de um dos festivais nos quais nós nos inserimos. E a gente pretende fazer isso com todos os festivais, e pretende, se possível, e com a parceria da Embratur, do IFAM, e com a Funarte, que eu vi, né, tão fantástica a fala hoje da nossa querida, da gente tentar escalar essas parcerias. O que eu pedi autorização para o Gilberto Gil, ele me deu, tá? A autorização de usar o conceito de pontes de cultura, em vez de pontos de cultura. Da gente ter essa consciência, como gestores da cultura, da gente não excluir a população local, e de lembrar que, nessa população local, muitas delas são crianças, são jovens, que têm um talento que está simplesmente esperando abrir e florescer. Né? Então, nós fizemos uma primeira parceria, agora no mês de maio, com o Foto em Pauta, que é o Festival de Fotografia. Abrimos pela primeira vez a nossa casa. Eu volto só rapidinho essa casa, para quem não conhece. É a casa dos meus pais, que agora foi doada em comodato para a cidade de Tiradentes, como instituto aberto ao público. Nós restauramos com verba própria a casa. E queremos agora abrir essa casa para que ela seja um centro cultural, museu, que conte a história não só do casal, do iluminismo, da Inconfidência Mineira, do conceito de brasilidade dentro de um diálogo mais amplo de mundo, de universo.
né? E teremos lá atividades, oficinas culturais, a biblioteca de mais de 15 mil volumes do casal, e um jardim que também oferece um espaço, um espaço pedagógico. Voltando, então, ao último slide aqui, eu pediria a gentileza, estou indo ao contrário, para os nossos colegas aí da equipe técnica passarem o pequeno vídeo, que vocês vão ver só antes de passar o vídeo. Essa nossa intervenção, que eu chamo, foi uma intervenção, porque nós estamos no Centro Histórico de Tiradentes, o que é muito prático. As pessoas passam e invariavelmente vem a gente. Nós tivemos, durante esse festival, mais de 700 pessoas visitando a casa, realmente interessadas em saber o que é o nome Rouanet, o que tem a ver com a lei, o que tem a ver com fotografia. E nós conseguimos fazer um evento em que nós criamos essa ponte. Fizemos um evento de abertura em nossa nova galeria, onde fotógrafos consagrados puderam expor suas obras. Fizemos uma projeção no muro da cidade, sem pedir autorização para o IFAM, mas a gente depois oficializa isso. Depois você assina para mim, tá joia. Aí, mas uma iniciativa que não fizemos, literalmente só projetamos numa parede, não fizemos nenhuma intervenção a um espaço físico. E as pessoas passavam e se sentiam envolvidos. O fato de você fazer algo na rua e de trazer e projetarmos também o resultado das oficinas das crianças no mesmo muro, ao lado do trabalho dos consagrados. Os pais, os vizinhos da cidade vieram e participaram, e houve essa troca. A troca dos mestres, como eu chamo aqui o Walter Firmo, estava com um dos trabalhos projetados no nosso muro, como parte dos consagrados. E ele homenageou a oficina, ele olhou e falou com as crianças. E é essa troca também dos mestres, dos estabelecidos, dando e abrindo e inspirando os jovens, que são o nosso futuro, né, na cultura, etc., que foi o mais emocionante. Então, esse estudo de caso eu tenho orgulho de mostrar para vocês. De fato, estamos aí em produção caseira ainda, vocês vão ver aqui o videozinho, mas feita com muita convicção e com um legado de patrimônio, de cultura, de conhecimento que o nome Rouanet traz. E eu conto, então, com a parceria de vocês e o interesse, o apoio, a divulgação para que a gente cresça juntos, inclusive em terras luso portuguesas aqui, e vai ser muito, muito bonito esse trajeto. O videozinho tem 2 minutinhos e meio, eu espero não ter excedido demais o tempo, mas é bonitinho, porque vocês vão ver a juventude falando. São 2 crianças de 9 anos, a Gabriela e o João Vitor, que são da cidade, da Escola Municipal Marília de Dirceu, e fizeram essa oficina de antotipia, que é uma técnica de fotografia que imita a fotografia, porque ela é fotossensível, mas usa resinas vegetais. Então, durante 3 dias, aconteceu na Casa Rouanet a nossa oficina. Por gentileza, se puder tocar o vídeo. Eu já puder tirar fotografias e pintar algumas coisas e fazer fotografia na mão. Foi muito legal porque ela usou coisas naturais. Tipo o quê? Beterraba, folhas que ela achou pelo chão. Ela usou uma câmera que necessitava do escuro, porque a luz não permitia ver, mas também usou aquela fotografia que a luz era muito necessária. Eu achei muito interessante, eu queria que continuasse. Espero que foi só esses 3 dias. A cultura para nós é vida, porque a cultura é muito importante. A fazer um quadro com beterraba, e as plantas têm as propriedades para absorver a luz. Uma beterraba, açafrão, espirulina, pode pegar uma planta, moer no liquidificador e passar no papel. Aí você pode pegar a planta, você fazer um recorte de papel e põe em cima. E põe no sol com vidro para prensar. Ali vai fazer como se fosse um bronzeamento, sabe? Fica mais escuro aqui, outro fica mais clarinho. É assim. E se você misturar água e bicarbonato de sódio, ele vai fazer uma mistura lá que vai fazer com que o ácido de açafrão fique mais visível. E você fez quantos dias essa oficina? 3 dias, quarta, quinta e sexta. Tudo em qualquer sistema muda o homem, né?
O homem sem cultura, ele está certamente, vira uma pedra, é aculturado. Então é através da cultura que ele vai se motivar a se superar. Não tem outra porta de saída ou de entrada. Não adianta. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado, Adriana. Me bateu aqui a possibilidade também de esclarecer um pouco, embora o tema seja longo, mas para os portugueses, essa questão do sobrenome que a Adriana traz aqui com ela, e aquela brincadeira que eu fiz, que durante 4 anos a gente passou sendo parte dessa família, nós artistas brasileiros, que defendíamos a chamada Lei Rouanet no Brasil. Grosso modo, a Lei Rouanet, que foi criada pelo pai da Adriana, um grande brasileiro, Sérgio Paulo Rouanet, um grande diplomata, que depois foi um dos criadores, criador dessa Lei Rouanet, e ela dava ao proponente, ao produtor cultural, o direito de ter aprovado por uma comissão do Ministério da Cultura a captar recursos junto à iniciativa privada, e, portanto, a iniciativa privada, com um percentual do seu lucro, ou seja, do imposto que pagaria o governo, ela poderia patrocinar projetos desses produtores que tinham autorização de captação. Isso é muito importante porque a Lei Rouanet não é um dinheiro do governo que vai para a mão de um artista A ou artista B. É um processo que torna essa captação, junto à iniciativa privada, a partir de uma aprovação do projeto. Nos últimos 4 anos no Brasil, em que o artista e os fazedores culturais do nosso país passaram a ser vistos como inimigos do governo que ali se instalou, essa questão da Lei Rouanet virou quase que uma arma, quase que uma armadilha para os artistas e os produtores culturais brasileiros. Uma cena que todo mundo assistiu, pela internet, inclusive, diz respeito ao ministro Gilberto Gil, quando, na Copa do Mundo, foi abordado por um grupo de pessoas, de boçais, de bolsomínios, que o cercavam e de que eles xingavam o Gilberto Gil? De Lei Rouanet. Olha aí, vem cá, Lei Rouanet, passa por aqui, Lei Rouanet. Então, a Lei Rouanet passou a ser apropriada por essa extrema-direita que se instalou no Brasil como sendo um xingamento, um palavrão, E, portanto, essa é uma questão que para nós hoje, por isso que a gente faz essa referência, não sei se para todos os portugueses isso é claro, mas cabia aqui esclarecer isso, trazer de volta, e com a presença da Adriana aqui também entre nós, a gente voltar a uma certa normalidade junto à cultura brasileira, a partir do governo novo, que eu digo, o nosso Lula 3 agora, depois de ter vencido essa tragédia que nós estivemos metidos por lá. Bom, mas eu falei de atravessar o oceano e, na verdade, a gente tem aqui agora uma ponte oceânica, porque, para falar do Vila Galé, o Gonçalo Ribeiro de Almeida, que é o CEO da rede, ele tem propriedade para dizer também dos dois lados, porque o Vila Galé tem uma importância também na sua presença no Brasil, assim como aqui, Então, a palavra é sua, nessa perspectiva do turismo. Muito, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez é um prazer estar aqui nesta casa, onde tenho sido algumas vezes convidado e com a qual mantenho uma ligação muito próxima. E poder participar, há 2 coisas que me agradam muito nesta iniciativa. Por um lado, esta junção Portugal-Brasil, da qual nós fazemos parte e somos um exemplo,
e pôr na mesma mesa o tema património, cultura e turismo, que faz parte daquilo que nós sempre acreditámos que era o caminho. Ou seja, em determinada altura parecia que eram dois caminhos completamente diferentes, antagónicos, e eles só fazem sentido juntos, porque uma coisa não existe sem a outra. E, portanto, logo a forma como isto está enquadrado entre juntar Portugal e Brasil e juntar património, cultura e turismo, para nós faz todo sentido dentro daquilo que nós entendemos que é o desenvolvimento do turismo e, em particular, o desenvolvimento da Vila Galé. E vou tentar explicar um pouco porquê. Porque a grande motivação das viagens, efetivamente, no mundo, ela tem sempre, por fim último, não é o hotel, não é? Portanto, o hotel é um dos elementos desse pacote, mas não é a escolha essencial. E a escolha, ela move-se, na maioria dos casos, por património ou cultura, no sentido amplo, sejam qualquer tipo de cultura ou qualquer tipo de património, seja ele natural, humano, como muito bem foi referido, ou património edificado. E dentro deste património edificado, depois ainda podemos distinguir se está classificado, se tem mais ou menos valor. Para mim, tudo terá valor porque representa a evolução de um povo, de uma história e algo que se passou num determinado local. E, portanto, se nós, numa primeira fase, a nossa preocupação era que os hotéis fizessem parte de um determinado contexto e, quando fazemos a promoção desse hotel, que haja uma ligação à envolvente mais próxima do hotel, no sentido de difundir a cultura e trazer os hóspedes para ficar connosco, promovendo, nos casos, mais os edifícios, noutros casos, mais a paisagem natural, noutros casos, mais a população, e depois em todas as suas vertentes, porque depois, quando começamos a olhar para isto, a gastronomia hoje é importante, mas ela também resulta da história e da cultura de um povo. Se olharmos para a música na mesma data, e só aqui um parênteses, foi precisamente esta componente toda que encontramos no Brasil e não encontramos em outros destinos. Muitas vezes uma das perguntas que me fazem é: mas porquê é que escolheram o Brasil como país para internacionalizar? Porque no Brasil encontramos tudo e não é fácil encontrar tudo no mesmo destino, aquilo que para nós faz sentido. Ou seja, o Brasil tem paisagens naturais, que é aquela que eventualmente é o produto mais conhecido na Europa e em Portugal, mas quando se conhece o Brasil, ou os Brasis, como eu costumo dizer, porque há várias realidades. Nós hoje estamos em 7 estados, eu costumo dizer que estamos em 7 países diferentes, porque há diferenças significativas do ponto de vista da paisagem natural, da cultura, da história, das pessoas, da música, não é? E isto encontramos no Brasil. E isso é muito importante para a consistência de um destino turístico e para a atratividade. Eu poder ter uma música diferente, uma gastronomia diferente, línguas diferentes, sotaques diferentes, tipos de construção diferentes, de diferentes períodos da história, tudo isso enriquece. E, portanto, nós acreditamos muito que o desenvolvimento do turismo. Depois, por outro lado, uma constatação óbvia de quem é ligado a marketing sabe, não é? Nós estamos sempre à procura de produtos que sejam diferenciadores e difíceis de imitar. E onde é que isso está? Isso está precisamente no património e na cultura, não é? E, portanto, há muitos outros tipos de produtos que eu consigo facilmente replicar noutros pontos, ou copiar, ou desenvolver de forma artificial. O caso do património e da cultura eu não consigo. Portanto, quem quiser ver o Mosteiro dos Jerónimos, ou vem a Lisboa, não vai vê-lo em mais lado nenhum, a não ser que veja uma foto ou uma réplica pequena, mas para ter a experiência real tem que vir aqui. Portanto, ele não é copiável e é altamente distintivo. E, portanto, é isto que faz com que o destino Portugal se distinga e as pessoas escolham Portugal é por um conjunto de elementos distintivos. Dos quais há alguns ícones, como em todos os destinos. Paris também tem os seus ícones, Londres tem os seus ícones. Portanto, não é nenhum fenómeno estranho nós termos os nossos ícones em termos de monumentos, mas faz todo o sentido aquilo que eu disse, mas eu já lá chego da diversificação e ampliar este efeito do turismo e expandi-lo para outras regiões e para outras peças. Mas isto é verdadeiramente um elemento diferenciador e, portanto, quando eu me quero distinguir da nossa concorrência, do ponto de vista da comunicação, é muito com base no património e na cultura que eu o vou fazer. O que é que nós fizemos agora um pouquinho, como é que nós entramos neste casamento? Entramos de duas formas, uma que começou em 2000 com uma aventura com a recuperação de um antigo arraial de pesca do atum, no Algarve, que é património nacional, o Arraial Ferreira Neto, que foi uma infraestrutura que servia à pesca do atum e onde viveram os pescadores e, portanto, era uma pequena vila
que tinha a casa do capitão e tinha escolinha e tinha igreja, e que estava completamente abandonado, e que nós adquirimos e reconvertemos em hotel. E, portanto, com 17 entidades envolvidas a dar pareceres, porque aquilo depois é património cultural e está dentro do Parque Natural. Portanto, só aqui era o desafio, e hoje a peça está lá e temos uma peça exatamente ao lado, que ninguém fez nada, que se chama Forte do Rato e que quase que desapareceu. Pronto, isto para se ver o contributo positivo que o turismo pode ter, que hoje é visitável o Albacora, as pessoas conseguem ter uma experiência, uma vivência. Nós montámos um museu dentro do hotel que retrata aquilo que era a vida dos pescadores. Tivemos que ir procurar antigos residentes para trazer algumas peças e fazer depoimentos com eles a contar a história do que era a vida. E aqui começou um bocadinho uma linha de hotéis que hoje cada vez mais temos vindo a desenvolver, e aqui até criámos uma submarca própria, à qual denominámos Vila Galé Collection, que integra hotéis que resultam da recuperação, na grande maioria, de património histórico. E, portanto, temos um aqui não muito longe, aqui na Avenida da Marginal, que é o Palácio dos Arcos, que também era um antigo palácio do século XV. Recuperámos o antigo Hospital de Braga, que também tinha sido um antigo convento, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia. Estamos à beira de abrir nos Açores, também em parceria com a Santa Casa da Misericórdia, a reabilitação das antigas, que também tinha sido hospital. Recuperámos um antigo quartel em Elvas, que também é património da Unesco, que é um dos casos estranhos em que, sendo património da Unesco, não conseguia ter notoriedade do ponto de vista do turismo, e, portanto, estamos a trabalhar também esse tema. E o caso da Codelaria de Alter do Chão, que é a mais antiga codelaria do mundo, de 1740 e qualquer coisa, ou 50, por aí. Peço desculpa pelo lapso agora na data, mas é mais ou menos nesta data. E isto traz valor. Ou seja, o que é que isto traz diferente? Os hotéis que construímos de raiz, todos eles também têm, ou pretendemos que tenham, elementos distintivos. Mas têm uma história que começa no dia em que eu abro o hotel. Nestes casos em que resultam da recuperação de património histórico, quando nós abrimos o hotel, ele já tem uma história para contar. Toda a história do que é que se passou lá antes. E nós temos a experiência que, quando contamos no Palácio dos Arcos, em Braga, a história do que é que foram aqueles edifícios, isso enriquece muito a experiência dos hóspedes. E depois, quando nós potenciamos, do ponto de vista da decoração e da ambientação desses hotéis que resultaram da recuperação, nós trazemos de volta a história daquilo que eles representaram no passado, o hóspede tem uma experiência completamente diferente. O que é que nós fizemos nos hotéis novos onde não tínhamos esta história do passado para contar? Trouxemos para dentro dos hotéis temas. E os temas que trouxemos para dentro dos hotéis, do ponto de vista da decoração, foram todos temas relacionados com atividades culturais. E, portanto, temos hotéis dedicados ao cinema, hotéis dedicados à pintura, hotéis dedicados à poesia, hotéis dedicados à moda, onde vamos procurar e fazer parcerias com artistas, hotéis dedicados à música. Por exemplo, aqui muito próximo temos o Vila Galé Ópera, onde o lobby tem peças e fatos em parceria com o Teatro de São Carlos, que nos estão cedidas e que vão rodando e que permite uma experiência dos hóspedes de poderem perceber o que eram fatos de teatro e de ópera. E isso enriquece. E, portanto, nós acreditamos, por um lado, na recuperação do património de edifícios históricos e, por outro lado, trazer parte da cultura para dentro dos hotéis, que eles acabam por ser, no fundo, uma espécie de museus que estão abertos, com a particularidade de estar abertos 365 dias por ano, 24 horas por dia, e que enriquecem muito a experiência dos hóspedes. No Brasil, nós começámos, obviamente, nós hoje temos 10 hotéis, estão espalhados por 7 estados. A nossa marca é mais forte, efetivamente, na componente de resorts. Nós hoje somos a maior rede de resorts no Brasil. Passam perto de 500 mil de pessoas pelos nossos hotéis já no Brasil, a sua grande maioria, 85% brasileiros, e, portanto, de diferentes regiões do Brasil. E estamos agora a levar para o Brasil, e, portanto, nós ainda não anunciámos publicamente, já foram saindo algumas notícias, mas vamos também avançar com este projeto da marca Collection e de reabilitação de edifícios no Brasil. O primeiro que fizemos parecido foi reabilitar o Hotel do Rio, esse já está em funcionamento, e, portanto, que fomos para a zona do Centro Histórico da Lapa, quando toda a gente nos recomendava que o Rio devíamos estar, era em Copacabana e Ipanema, e nós acreditámos no Centro Histórico da Lapa,
e na reabilitação do antigo colégio e do antigo edifício. E estamos agora com duas coisas, que isto fica aqui em círculo mais ou menos fechado. Está-se mesmo a ver. Até está já a ser gravado e está alguém a fazer já um reel, mas não tem problema nenhum, que as coisas estão relativamente bem encaminhadas, que é recuperar um edifício dos salesianos em Ouro Preto e, portanto, e convertê-lo num hotel, também uma cidade com muita história, em Minas Gerais, e o outro um edifício também, um edifício histórico em São Luís do Maranhão, e iniciarmos também no Brasil esta caminhada de reabilitação de património e, no fundo, fazendo aqui melhor a ponte entre os dois. O resto que fazemos também é uma componente importante, que é esta ligação Portugal-Brasil e tentar divulgar alguma coisa da cultura portuguesa nos nossos hotéis do Brasil e trazer alguma coisa da cultura brasileira para os nossos hotéis em Portugal e, com isso, conseguir atingir perto de 1.200.000 clientes que passam hoje pelos nossos hotéis. Portanto, nós conseguimos comunicar e passar muita informação e muitos conteúdos culturais que tentamos e vamos tendo várias iniciativas, desde declamação de poesia. A poesia foi uma coisa que ficou mais ou menos esquecida nas novas gerações e que estamos a tentar reabilitar e fazer algumas iniciativas ali no Palácio dos Arcos, que o tema é a poesia. Fazemos iniciativas ligadas à dança em Coimbra, que é o hotel ligado à dança, e vamos tentando também promover muitas iniciativas culturais dentro dos hotéis. E espero que aqui, resumidamente, tenha tentado fazer um bocadinho a ligação turismo, cultura, património, Portugal, Brasil, e onde é que a Vila Galé entra no meio disso tudo. Muito obrigado. Muito bom. E muito interessante também, Gonçalo, a gente poder aprender um pouco desse papel, né, de uma rede de hotéis, pode ter também em relação à preservação do patrimônio e esse trabalho que você nomeou, que você colocou para a gente, que muitas vezes a gente desconhece ao se instalar no hotel dessa história, né, dessa execução de projetos tão relevantes como você falou. Os hotéis, na nossa visão, são muito mais do que um local só para dormir e comer. Sim. Portanto, tem que ser toda uma experiência mais rica. Também projetos educacionais. E também temos. Isso então, é outra palestra. Isso aí é muito bom. Muito obrigado, Gonçalo. Então, agora eu chamaria também o Leandro Grassi. Na verdade, o Leandro é o presidente do IFAM, que hoje aqui a Adriana mudou para IMAN, porque poderia ser o Instituto do Matrimônio Histórico e Artístico Nacional. Mas o IFAM é uma instituição dentro do Ministério da Cultura, criada anteriormente, muitos anos antes do Ministério da Cultura. Portanto, é a maior instituição do Ministério da Cultura no Brasil, né? Pela dimensão, pela quantidade de projetos e tal. Leandro foi uma figura que esteve presente, inclusive, recentemente na mídia, em relação aos atentados que Brasília sofreu no dia 8 de janeiro. A tarefa de recuperação daquele bem brasileiro também coube a responsabilidade do IFAM, né, de cuidar ali do nosso palácio, da nossa Suprema Corte e do Congresso Nacional, que foram vandalizados no dia 8 de janeiro. E essa foi uma tarefa que coube também ao Leandro. Bom, eu não vou falar muito mais sobre o IFAM, porque você é a pessoa mais certa para falar disso. Obrigado, Antônio. Uma boa tarde a todos e a todas. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer aqueles e aquelas que pela manhã pavimentaram o caminho para esse debate, agradecer aqui aos meus colegas que estão nessa mesa, dizer a Dalila que essa reflexão sobre a gentrificação é muito importante para o momento que o Brasil está vivendo, que é um momento de retomada e de redução da desigualdade, para que a gente preste atenção nos efeitos de determinadas formas de se realizar a política do patrimônio cultural, especialmente centros históricos. Então, quero te agradecer por isso. Quero agradecer a Adriana também, não só pelo trabalho do Instituto, por tudo que ela mostrou, mas se hoje a política do patrimônio cultural sobrevive no Brasil, em grande parte se deve à Lei Rouanet. Então, na memória do seu pai, de toda a sua família, no seu esforço, eu quero agradecer por essa legislação que foi tão criminalizada nos últimos anos e que, graças a todos e todas nós, permanece de pé e só vai prosperar. Não poderia deixar também de agradecer aqui ao Gonçalo
por esse relato dessa experiência, do seu empreendimento, que é tudo o que a gente quer do ponto de vista da ocupação cultural, da ocupação de bens, da ocupação de espaços, nessa sintonia da geração de emprego e renda, das oportunidades com o território, a partir daquilo que o setor privado pode sim fazer pelo patrimônio. E aqui, não poderia deixar de mencionar o meu orgulho, a minha honra de estar ao lado do Marcelo, que é uma referência para todos nós, a pessoa que está reerguendo a política de turismo no Brasil, à frente da Embratur, que foi também tão desvirtuada, assim como o IPHAN e outras entidades, outros órgãos do nosso governo, empresas públicas, autarquias. Então, te parabenizar pelo belíssimo trabalho desses 100 dias. A Embratur já sinaliza que a política de turismo no Brasil tem compromisso com a redução da desigualdade, tem compromisso com o desenvolvimento dos territórios e com a sustentabilidade. E queria realmente estar aqui falando em nome do IMAN, mas falo em nome do IPHAN, porque hoje, inclusive, estamos em processo, mas hoje, até porque a nossa diretoria colegiada, a maior parte é feminina, a gente tem tentado priorizar as mulheres na composição da gestão, nas superintendências, até porque nós tivemos no IPHAN, apesar de uma presidenta na última gestão, um processo muito duro, né, de assédio, de isolamento, e, enfim, de ataques aos servidores. E começo aqui dizendo que reconstruir é muito mais difícil que destruir. A ministra Margarete me ligou no sábado, dia 7 de janeiro, pedindo para eu ir ao Ministério na terça-feira. Eu sou brasiliense, eu falo sou brasiliense porque eu nasci em Brasília. Existem aqueles que foram para lá e são sempre muito bem-vindos, nós chamamos de candangos, mas os que nascem são brasilienses. E só para os nossos amigos aqui de Portugal terem uma noção do que a gente viveu no dia 8, é como se a extrema-direita de Portugal invadisse aqui Jerônimos, invadisse a Torre de Belém, e não só quebrassem, mas urinassem e defecassem dentro desses edifícios. Escrevessem nas paredes, nas obras de arte, roubassem algumas delas. Foi isso que aconteceu em Brasília. Então, para vocês tentarem, de alguma maneira, se sintonizar o nosso sentimento, imaginem essa cena. Só de pensar dá uma certa agonia. Mas foi isso que fizeram no dia 8 de janeiro. Depredaram, roubaram, além de vândalos, eram ladrões, e mais ainda, vandalizaram não as edificações. Porque o patrimônio mundial não é o conjunto urbanístico, o conjunto tombado de Brasília apenas, é a história que aquilo representa, é a memória que aquilo representa, são as pessoas que aquele conjunto representa. Os constituintes são as pessoas que lutaram para que no Brasil a gente pudesse ter direito ao voto, para que no Brasil a gente pudesse ter direito a um poder que fosse representativo do povo. Uma tentativa de golpe. Foi isso que aconteceu em Brasília, no dia 8 de janeiro. Então, eu assumi o IPHAN na terça, ali com os escombros daquela tragédia, e o IPHAN, ele, ao longo do tempo, foi acumulando um conjunto de responsabilidades institucionais muito importantes para o país. Nós, hoje, cuidamos não só dos bens tombados, dos bens materiais, mas daquilo que se chama também de patrimônio humano, que é o patrimônio imaterial. Então, hoje, nós temos um conjunto enorme de bens imateriais para quem já foi ao Brasil ou para quem deseja ir ao Brasil, vai poder vivenciar o carimbó, o frevo, o maracatu, o forró. Isso tudo é o nosso patrimônio material. A nossa diversidade linguística indígena, a nossa diversidade dos modos de fazer, dos saberes tradicionais, que voltam a ser prioridade nesta gestão, porque foram completamente esquecidos. O patrimônio imaterial brasileiro, na última gestão, infelizmente, foi colocado na gaveta. Nós já triplicamos o orçamento do patrimônio imaterial, da salvaguarda dos detentores. Nós vamos agora, nos próximos dias, lançar o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, 7 milhões em um edital para fomentar as atividades, as iniciativas dos detentores e detentoras do patrimônio imaterial brasileiro. Também estamos recuperando a educação patrimonial, tem dado trabalho, e aí vamos fazer várias parcerias. Eu não estive em Tiradentes ainda, já estive em Ouro Preto, fui lá em Congonhas também, mas estando em Tiradentes a gente vai construir com vocês, porque o que aconteceu no dia 8 é também consequência dessa desconexão
que ocorreu por várias razões entre o povo e aquilo que é seu, aquilo que é o próprio povo, a sua identidade, que está no patrimônio. O patrimônio são as pessoas. Então, a gente vai investir, já estamos recolocando a estrutura no seu devido lugar para as ações de educação patrimonial. E também, óbvio, nós queremos inovar e trazer novas soluções para a política de conservação e restauração, que nós tivemos um programa muito importante em 2013, que foi o PAC Cidades Históricas. Antes dele, nós tínhamos o Monumenta, e o que a gente quer agora não é só entregar edificações restauradas, mas nós vamos condicionar as restaurações a planos de gestão, planos de ocupação cultural, tecnológica, ocupação empresarial e principalmente habitacional, que no Brasil é um grande desafio. Nós temos aí milhões de pessoas sem acesso à moradia no Brasil. E essa é uma das questões que a gente já tem dialogado com Portugal, no sentido de recuperarmos centros históricos, criarmos instrumentos de gestão para fomentar os municípios, para estimular os municípios a mudarem a forma de cobrança tributária, mudarem a forma de zoneamento desses lugares. E, obviamente, o turismo é a ferramenta que vai nos ajudar muito nesse processo. Vai nos ajudar muito. Não só para que as pessoas contemplem os espaços e suas histórias, mas para que, através da ocupação cultural com o patrimônio humano, o bem material, essa relação de turismo, de visitação, seja uma experiência humana, humanizadora acima de tudo. É isso que nós estamos pretendendo nesses próximos meses. Com muito esforço, restaurando o órgão que estava deteriorado, restaurando uma instituição que foi muito, muito prejudicada. E aqui estamos felizes. As falas de hoje de manhã vão na direção da nossa celebração democrática que o Brasil vive nesse momento. E que não acabou. É todo dia e é um dia após o outro. E isso se deve a uma pessoa que, no auge de seus quase 80 anos de idade, teve a coragem de disputar uma eleição, mais uma, para derrotar o fascismo no Brasil. E esse cidadão se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Então, se nós estamos aqui, eu, Marcelo, Maria, outros gestores, Joelma, representando aqui o Ministério da Cultura, a Embratur, as agendas positivas do Brasil, é por causa dessa retomada, que nós estamos fazendo todos os dias, porque eles insistem em nos atacar, insistem em tentar diminuir o papel da cultura, o papel do turismo, o papel do patrimônio em nosso país. E aí, encerro aqui dizendo que, inclusive hoje estive aqui no DGPC, para a gente começar a apontar alguns caminhos, começar a construir algumas parcerias de cooperação técnica entre o IPHAN e toda a área de patrimônio aqui de Portugal, de partilha de experiências, para que a gente construa programas comuns, para que a gente construa prêmios, no sentido de valorizar as boas práticas do patrimônio cultural. E assim a gente vai avançando. Acima de tudo, e aqui encerro, o que nós queremos mostrar para o país e para o mundo é aquilo que já foi dito pelos que me antecederam. O patrimônio, ele é uma oportunidade. O patrimônio, ele é uma ferramenta para a transformação da vida. O patrimônio, ele é um instrumento civilizatório. O patrimônio, ele é uma possibilidade para a gente reduzir desigualdade, reconectar as pessoas àquilo que elas são, a sua história e a sua memória. Especialmente tratando de alguns aspectos que nós abandonamos, como a memória sensível dos povos indígenas que foram dizimados, das comunidades e os povos de matriz africana que foram violentados ao longo desse tempo, as mulheres que também ainda são violentadas no nosso país. É outra dimensão que a gente está trazendo, o patrimônio sensível, que no Brasil nós não trabalhamos da forma adequada. A memória sensível da ditadura militar, tudo isso está na nossa agenda do dia, neste novo governo, que é o governo Lula 3, no Ministério da Cultura, liderado pela ministra Margarete Menezes, do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte. E aqui quero dizer para a turma do audiovisual, vamos botar o patrimônio na telinha, a gente está junto, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Leandro. Muito obrigado. É muito importante mesmo a gente conseguir, através da sua fala, trazer esse link poderoso entre patrimônio e turismo e sobre diversos aspectos, entender a dinâmica de funcionamento do nosso IPHAN, vida longa para o nosso IPHAN, e essa parceria com o turismo é muito bem-vinda. Para apresentar aqui o Marcelo Freixo, para nós todos brasileiros, é meio que desnecessário, porque Marcelo tem uma carreira
que a todos nós também surpreendeu quando assumiu esse papel junto ao turismo, porque a sua carreira é marcada por uma luta em várias outras dimensões, né? E todos nós acompanhamos essa trajetória. Hoje mesmo, pela manhã, aqui passou um filme, Marcelo, com a Marielle. A Marielle apareceu aqui hoje de manhã. E claro que ver a imagem da Marielle não dá para dissociá-la de você, da sua relação, da sua história, né? E ter você à frente da Embratur, eu acho que eleva essa posição do turismo brasileiro a um patamar gigantesco, e acho que a Embratur ganha muito, o Brasil ganha muito, tendo você à frente da Embratur. Bem, sou suspeito também de ficar falando mais para apresentar o Marcelo, figura que eu admiro muito, e a palavra é sua, Marcelo. Boa tarde a todas e todos, obrigado, Graça, você que é suspeito também quando fala de mim, e dizer que é uma honra estar aqui na Casa da América Latina, obrigado, uma honra estar numa mesa com tanta história, com tanta gente fazendo coisa boa. E eu queria, antes de fazer tentar não ser repetitivo, mas eu queria passar um vídeo pequenininho que tem a ver com o que a gente já fez, são 100 dias. A minha sensação é que eu estou há 5 anos na Embratur, nunca vi trabalhar tanto, mas eu achava que trabalhava muito no parlamento, bobagem, mas tem um vídeo sobre a marca Brasil, e eu queria começar a falar um pouco da minha percepção no turismo e também um pouco desse olhar do Graça, que é um olhar de muita curiosidade das pessoas quando olham para mim na Embratur. Tá pronto aí? Dá para ir, Bruno? É sensacional estar de volta. Somos o Brasil com S. O Brasil das cores, da aquarela, do verde da natureza exuberante, do amarelo que brilha nas praias e ilumina toda a gente de alegria, do azul das águas e do céu que se mistura com o branco da nossa fé, do vermelho caloroso do nosso povo, singular e plural, vibrante como as nossas festas e memórias de outros carnavais. A gente tem história. Somos o Brasil com S. E essa é a nossa marca. Pois é, eu queria começar com isso porque o Brasil voltou, né? E quando a gente fala que o Brasil voltou, quando o presidente Lula fala que o Brasil voltou, é para a gente reafirmar que o Brasil é o lugar da democracia, o Brasil é o lugar da cultura, o Brasil é o lugar que tem Ministério da Cultura, né? O Brasil é o lugar do incentivo à cultura. Parabéns pelo teu nome, pela história, né, construída pelo seu pai. Tenha muito orgulho do nome que você carrega. Ele foi transformado em adjetivo e nós o defendemos. Eu estou te conhecendo hoje, mas eu sou tão íntimo seu, né? Mas, enfim. E a gente precisa ter muito orgulho desse processo que a gente está vivendo, porque o orgulho nos traz atenção para isso. O que é a marca Brasil? Dá para deixar só a marca ou não dá? Ou eu pedindo coisa que eu não combinei, eu deixo o povo desesperado. Eu faço sempre isso. Mas, enfim, a marca Brasil é essa que está aqui no meu peito, e a gente encerrou o vídeo com ela. A marca Brasil ela foi criada em 2004, o primeiro governo Lula, né? E essa marca Brasil ela tem ali um monte de cores do projeto chamado Aquarela. Essas cores foram definidas a partir do olhar de estrangeiros que visitavam o Brasil, né? Então, há um conceito nessa marca. Importante dizer isso. Então, por exemplo, o vermelho, não foi eu que disse isso porque eu sou comunista, essas coisas, né? Essa loucura que a gente viveu. Não, na verdade é o seguinte, diversos estrangeiros de diferentes países identificaram o vermelho como a cor das festas, né? O amarelo identificaram o sol, né? O verde identificaram a mata, o azul o mar, o branco as religiões. Isso foram cores identificadas com o Brasil a partir da leitura de quem visitou o Brasil, de quem olhou para o Brasil, e alguém que não nasceu no Brasil, alguém que foi nos conhecer. Então tem um conceito ali. E essa marca foi retirada do Brasil no período fascista que a gente viveu, autoritário, e trocado por Brasil com Z, visite e nos ame.
o que, inclusive, sugere algo que nós não queremos no Brasil. Quando a gente diz que o Brasil é exuberante, é porque isso é diferente de ser exótico. O Brasil não é exótico. As mulheres brasileiras não são exóticas, né? É diferente. Então, essa não é uma simples disputa. Quando você fala de uma marca e recupera uma marca Brasil, você está recuperando e você está disputando uma sociedade. Quando você fala que o Brasil voltou, você está reafirmando uma sociedade que você quer viver. E eu acho que deposita aí o debate do turismo e do matrimônio, né? Eu vou ficar me corrigindo agora o resto da vida, né? Mas você sabe, Adriana, que uma vez eu estava numa entrevista e a jornalista provocativa falou assim: você em alguns momentos se sente machista? Aí eu falei, vários, imagina, né? Aí ela, mas e aí, o que se faz? Eu falei, olha, só tem 2 tipos de homem: o que está em desconstrução ou o que está em decomposição. Então, e aí saiu na hora, viu, Graça? Eu estou usando isso direto. E como eu não quero ficar em decomposição, né, a gente está em desconstrução, a gente agradece a possibilidade de evoluir. Mas o que aconteceu no Brasil nesse momento, né, desses 4 anos, não é falar isso criando um terceiro turno. Não tem terceiro turno. Nós ganhamos e temos que governar. E é isso que a gente está fazendo. Não tem que olhar para trás. Mas, ao mesmo tempo, aumenta muito a nossa responsabilidade do que fazer perto do que nós vivemos. Porque nós vivemos 2 anos de pandemia e 4 anos de pandemônio, né? Então, o somatório da pandemia com o pandemônio nos dá uma responsabilidade de gestão pública, de olhar para esse país que é muito grande. Porque ninguém pode dizer que passou pela pandemia como se ela não tivesse acontecido. Qualquer ramo de negócios, qualquer um, né? Você precisa partir de uma sociedade que viveu uma pandemia, e o mundo inteiro viveu. Não é diferente em relação ao regime político que nós vivemos no Brasil nos últimos anos. A gente precisa dar conta disso e governar a partir desta realidade. Isso não é olhar para trás, isso não é criar um terceiro turno, mas é aumentar demais, subir o sarrafo, como a gente fala no Rio de Janeiro, subir o sarrafo para governar com muito mais urgência do que a gente governaria em tempos normais. E a gente precisa deslocar o debate do turismo para esse lugar, né? Eu fiquei 35 anos da minha vida, eu vou aceitar a provocação do meu amigo Graça, que é isso mesmo, né? Eu fiquei 35 anos da minha vida no debate da democracia, direitos humanos e segurança pública. E eu sou educador, sou professor de história, né? E trabalhei muitos anos no cárcere, trabalhei muitos anos como professor dentro do sistema prisional, em diversas favelas do Rio de Janeiro. Enfim, e depois de 35 anos, o presidente Lula me pede, e eu atenderia qualquer pedido do presidente Lula, mas ele me pede para assumir a responsabilidade da promoção internacional do turismo no Brasil. E eu acho que eu sou eternamente grato ao Lula por N razões. Uma delas é porque ele vai me economizar 4 anos de terapia, né, à frente do turismo depois de ter vivido a segurança pública, né? Porque a pauta é positiva, porque é uma agenda positiva, é a possibilidade, a entrega do que fazer, ao contrário da segurança, que é óbvio, continuo trabalhando, quem fica 35 anos num tema não... Eu entrei no prédio onde está o presidente Lula, todos os policiais federais vieram falar comigo, não tem jeito. A gente tem uma marca, um carimbo na testa violento. A gente vai continuar trabalhando com o tema. Mas tem relação entre essas coisas, né? Por exemplo, há pouco tempo surgiu no Brasil uma polêmica de americanos, enfim, estou falando americanos porque eles eram americanos, mas não é nada relevante nessa análise, né? Que estavam fazendo um turismo, organizando o turismo para adultos ricos e frustrados. Não sou eu que estou dizendo, estava no site, né? Adultos ricos e frustrados norte-americanos fazendo turismo para o Brasil para aprender a namorar. Vocês viram isso? Saiu no Fantástico? Você não viu isso? E diversas jovens eram chamadas para festas onde esses turistas iam aprender a namorar as jovens brasileiras. Só que elas não sabiam que elas estavam fazendo parte de um programa turístico deste perfil criminoso. As imagens eram usadas e, obviamente, a gente não estava diante de uma prática turística, a gente estava diante de uma prática criminosa. A gente não estava diante de um agente de turismo, a gente estava diante de uma associação criminosa, né? E a Embratur, imediatamente, nós procuramos a direção da Polícia Federal, quando eu acho que eu estou longe do tema, né? E
e a gente faz um protocolo de ação preventiva da Polícia Federal em destinos turísticos brasileiros, né, de turismo internacional, que é o que me cabe, na Embratur, para uma ação preventiva, deixando claro que não há nenhuma possibilidade do Brasil dialogar com exploração sexual relacionada a turismo. Isto é uma disputa de sociedade. Isso não é um perfil do turismo só. O turismo que nós vamos desenvolver não pode ser um turismo que gere gentrificação, não pode ser um turismo que amplie a desigualdade social, ou que gere destruição ambiental, ou que coisifique a vida das mulheres brasileiras diante dos seus recados. Então, por um lado, Grace, eu me apaixonei muito rapidamente pela pauta do turismo, porque em nenhum momento eu precisei distanciar das coisas que eu vivi minha vida inteira, né? Só que você faz isso numa agenda positiva e numa disputa de país, que a gente precisa fazer, né? Por exemplo, na Embratur a gente começou a desenvolver uma política de incentivo muito profunda ao afroturismo. O Brasil tem uma história de uma diáspora africana riquíssima, e por razões óbvias, de um país que viveu tendo como presidente um racista, né, nos últimos 4 anos, né, declaradamente racista, não sou eu fazendo nenhuma acusação, né, isso é evidente. Nós temos uma história africana no Brasil riquíssima, que a gente tem que transformar essa história em memória, em emprego, em renda e identidade. Assim a gente combate o racismo. O turismo é um instrumento de combate ao racismo. O turismo é um instrumento de dizer em que Brasil a gente quer viver e que Brasil será visitado. Que mundo o mundo vai conhecer é o debate que eu acho que a gente tem que localizar o turismo. Que mundo o mundo vai conhecer? O mundo pode conhecer um mundo autoritário, o mundo pode conhecer um mundo sem responsabilidade climática, o mundo pode conhecer um mundo machista, o mundo pode conhecer esse mundo. Só que isso está em disputa no mundo, está em disputa em Portugal, está em disputa no mundo inteiro. Nós temos no turismo uma possibilidade de uma atividade econômica que em Portugal é 17% do PIB. Portugal sai de 10 milhões de turistas para 27 milhões de turistas, né? Transforma isso num potencial econômico, inclusive a pasta do turismo, se eu não me engano, está dentro da economia no governo português, né? Porque você coloca o turismo no modelo de desenvolvimento. E isso joga a gente num debate político dos mais importantes, que é qual é o modelo de desenvolvimento que a gente quer para o planeta hoje. E o turismo é absolutamente compatível com a exigência do século XXI. Claro, né? Então, quando nós fomos pela Embratur na Alemanha, aliás, eu estou aqui com o Bruno, né, e com o Rafael, que são membros da equipe, a gente montou uma equipe técnica na Embratur muito qualificada, eu não faço nada sozinho, né, o sucesso da Embratur é todo de uma equipe, é todo de um trabalho coletivo, que a minha cultura política é essa e é no que eu acredito. Quando a gente vai para a Alemanha, Graça, a Alemanha, em 3 meses, o presidente da Alemanha visitou o Brasil, o chanceler visitou o Brasil e diversos ministros visitaram o Brasil. A gente está falando de um país europeu com grande centralidade política e importância política. Em 3 meses, teve mais liderança política visitando o Brasil do que a nossa ministra da Cultura, Margarete. Uma mulher dessa não pode entrar desapercebida, né, gente? Nem deve. Nunca mais, viu? Então, para acelerar o nosso debate, para a gente poder ter a outra mesa, eu acho que a gente, Grace, recoloca o turismo num momento onde a gente pensa o seguinte: a alegria do povo brasileiro é, para mim, o maior patrimônio que a gente tem. Nós temos um elemento chamado alegria. A alegria não é banal, a alegria não é secundária. Aliás, durante muitos anos na vida, né, eu falei que eu não tinha medo de ser feliz. Então, eu sempre coloquei a alegria no patamar da política. Eu nunca coloquei a alegria no lugar da futilidade. A alegria é um projeto político. Eu quero que o meu povo seja feliz. A alegria é um lugar para chegar. É como a democracia, né? Ninguém é alegre sempre, senão é bobo. Mas a alegria é um projeto. Né? É um projeto de sociedade. A gente quer o sorriso, a gente quer a festa. Por isso que a gente gosta de festa, porque a gente sabe ser feliz. Né? E por isso que a cultura é tão ameaçadora.
Por isso que a cultura é tão ameaçadora. Por isso a Lei Rouanet virou o que virou, Adriano. Porque a cultura é um projeto de sociedade, é um projeto de felicidade, é um projeto de ser humano. E isso a gente tem que dizer o seguinte: venham visitar o Brasil, venham visitar Portugal, venham visitar cada canto, cada recanto desse planeta para a gente buscar alegria, para a gente compartilhar alegria, para a gente ter um sentido de vida que faça uma sociedade nos permitir sonhar. O turismo não é um espaço só do negócio, ou é um espaço de um negócio que tenha esta responsabilidade. A gente criou na Embratur uma gerência de sustentabilidade e de responsabilidade climática. A gente não pode admitir que qualquer turismo seja feito no Brasil sem essa responsabilidade. Isso é uma alternativa à exploração de madeira ilegal, é uma alternativa ao garimpo ilegal. A gente vai fazer em Alter do Chão, que eu sei que vocês têm, Gonçalo, né, um projeto importante lá. A gente vai fazer em Alter do Chão um projeto, eu já anunciei aqui, isso, a gente está no planejamento bonito, que é uma atividade de triatlon internacional, com os melhores triatletas do mundo, em Alter do Chão. E depois a gente abre para amadores, e isso vai gerar uma possibilidade alternativa econômica, geração de emprego para a população local, envolvendo numa cultura onde o esporte, que traz vida, que traz alegria, né, que traz um sentido de sociedade relacionado ao turismo e à preservação. Perfeito. Então, o turismo está colocado nesse lugar de uma disputa de sociedade. No lugar do medo, do ódio e do combate à tortura, né, do combate à cultura, a gente traz o combate à tortura, a gente traz a alegria, a gente traz a festa, a gente traz as religiões, porque um projeto de turismo religioso é um projeto de reafirmação da convivência de todas as religiões. O Brasil precisa disso. O Brasil não precisa de intolerância religiosa, o Brasil não precisa de perseguição religiosa. Então o turismo recoloca a gente no lugar de um projeto de país. Não basta dizer que o Brasil voltou. A gente tem que fazer com que esse sentimento da volta do Brasil nos transforme em algo melhor do que nós já vivemos em qualquer período. Obrigado pelo convite. Poxa, valeu, Marcelo. Muito obrigado. Obrigado. Tem aquele mapa aí, Bruno? Só para mostrar para vocês um projeto que a gente acabou de entregar para o Wellington. Sim. E que dá um pouco a dimensão disso. Isso você nem tu viu. Isso a gente fez na Embratur, viu? É o mapa do turismo, da possibilidade. Tem todos os estados, aqui embaixo, segmentos do Ministério do Turismo, todo tipo aqui. Turismo de aventura, cultura, ecoturismo, esporte, negócios, náutico, onde cada um está, que cidade está, que língua estrangeira é prioridade nesse lugar para a gente desenvolver junto à população. Turismo é solução, é geração de emprego, de renda e de um modelo de desenvolvimento. É assim que a gente está olhando no Brasil de Lula. Obrigado, gente. Muito bem. Bem, acho que a mesa conseguiu traçar um panorama aqui, percorrer, né, regiões bastante interessantes nesse nosso debate. Terminar essa mesa, depois de passar pela mudança do nome do IPHAN, por todas as questões que nós falamos aqui hoje, deu sequência a uma ideia que a gente já vinha trabalhando para a elaboração desse seminário, né, desses diálogos culturais, que começou hoje pela manhã com o Funarte, com o audiovisual, com a música, com essa nossa conversa, coroando a presença do ministro da Cultura de Portugal e da ministra da Cultura do Brasil. Eu acho que terminar a nossa mesa na presença de vocês dois, eu acho que, concretamente, a gente coloca o diálogo cultural Brasil-Portugal na nossa pauta, mais do que a gente tem falado durante todo o nosso dia. Então, muito obrigado a todos os participantes aqui. Adriana, sim, você que mudou o nome do IPHAN, agora você arca com isso. Só para finalizar, que me ocorre, boa tarde, ministra e ministro, eu tinha criado, de brincadeira, mas acho que vai pegar, né? As mulheres vão por trás disso, o conceito de matrimônio, em vez de patrimônio, ou ao lado de, né? Vamos ser aliados. Mas me ocorre que em inglês, os ingleses já estão na frente, porque heritage já contém a palavra her dentro da palavra. Tá aí, muito obrigado, pessoal. E vamos direto aqui, agora, né? E aquele negócio do Oriano Suassuna a gente deixa para depois dessa mesa. Então, a palavra é sua.